eu não sei vocês, mas teve uma vez que caí no bait do TikTok, quando eles estavam falando muito de um livro lá, falando que esse livro é muito bom, que não sei o que e tudo mais. Mais precisamente, o livro era na época do livro Mentirosos, né? A Ascensão de Mentirosos. E quando eu fui olhar no site da Amazon, porque eu falei, interessante, um livro de suspense, um livro que é um gênero, né, que eu gosto. E quando eu fui olhar no site da Amazon, tava lá escrito selo, acho que era selo sucesso TikTok, alguma coisa assim. Sei que tem escrito sucesso TikTok. Então eu falei, bom, tá aí um livro que tá hypado, né, muita gente tá falando, então é uma chance de uma leitura boa. Só que não, né, eu li, eu acho que ainda não trouxe aqui pro canal, vou dar uma olhada, qualquer coisa eu trago só uma resenha sobre esse livro para vocês. Mas o que mais me incomodou nesse livro foi a questão de não usar o que em livros, né, eu chamo de título, né, a tia tal, o vô tal, né, só chamar pelo primeiro nome, o que confunde a leitura, principalmente num livro de suspense que tem um monte de personagens, sabe? Então, assim, ficou uma coisa chata ter que toda hora ficar olhando a árvore genealógica, voltar pro livro, a árvore genealógica e voltar pro livro. Então, assim, depois disso eu fiquei com o pé atrás com esse tal selo sucesso do TikTok. É verdade. Pensando nisso, eu resolvi trazer aqui para o canal uma lista dos livros com esse selo, né? Pelo menos com a descrição no site da Amazon, dizendo que é sucesso no TikTok. E realmente eu já vi muita gente falando, não estão falando tanto sobre isso atualmente, pelo menos não na minha For You, né? Mas foi falado por muito tempo, principalmente quando foi lançado e um pouco depois. Mas ainda assim no site da Amazon está listado como sucesso do TikTok. Então eu selecionei 10 livros e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais ou menos o seguinte. Um resumo da sinopse, eu vou mostrar para vocês qual é o livro, vou falar qual é o livro, vou trazer um resumo da sinopse e pelo resumo da sinopse eu vou dizer para vocês o que eu espero, o que eu acho que é abordado nesse livro, tá ok? Se não ficou muito claro agora, mais pra frente, quando eu estiver falando dos livros, vai ficar mais fácil de entender. Então, antes de começar, deixa eu me apresentar. Oi, eu sou o Mark, bem-vindos a mais um vídeo. E o primeiro livro dessa lista é Melhor do que nos Filmes. Da sinopse, do resuminho da sinopse que eu entendi, eu coloquei assim: uma garota que quer viver um romance tipo os filmes e para isso pede ajuda do vizinho para conquistar um gatinho da escola, mas ela começa a olhar o vizinho de um modo diferente. Bom, pela essa sinopse eu pensei assim, parece muito um tema de algum enredo de filme de sessão da tarde, de uma comédia romântica, né, no caso, bem da clichê. Então, o que eu espero desse livro, né, quando eu for pegar ele para ler, que ele tem essa vibe comédia romântica, estilo sessão da tarde, mas assim, principalmente com referências aos anos 2000, eu ia falar 2010, mas não. A referência aos anos 2000 ali, sabe? Aquela coisa bem clichê, bem típica mesmo. Bom, se é isso ou não, eu não sei, mas é o que eu espero do livro. Ixi, Maria, cara. Acho que eu vou... Ixi, meu Deus. E o segundo livro que eu trago para essa lista é Tempestade de Verão. A sinopse, mais ou menos, pelo que eu entendi, segue mais ou menos assim. Uma mulher perde a irmã e se fecha para o mundo. Depois de um tempo, resolve dar a volta por cima e em um casamento de um parente, conhece um rapaz e sentimentos começam a florescer. Eu não sei muito o que esperar. Na verdade, o que pensando em tanto na sinopse quanto no que eu sei sobre o livro, eu espero mais ou menos assim. Muita gente falou que esse livro tem o livro, na verdade, né, foi inspirado em uma música da Taylor Swift. As músicas da Taylor, né, geralmente tem essa questão do romance, questão do desamor, de tentar novamente, né? Então eu creio pelo
por essa informação da referência de músicas da Taylor, né? De uma música ou algumas músicas, não sei. E com essa sinopse, eu creio que essa personagem desse livro vai ter algum... Ela se fechou por medo de amar outra pessoa e sentir dor, mas quando ela conhece outra pessoa, né, nesse casamento de parente e tal, ela vai se dar uma segunda chance, uma nova oportunidade para o amor. Assim como eu conheço, né, algumas músicas da Taylor Swift que começam justamente assim, né? Tem o amor, tem a desilusão, tem novamente você se permitir amar e ser amado novamente, né? Eu acho que esse livro vai mais ou menos para essa vibe aí. Eu não quero mais saber de depressão e de coisas para baixo. E o terceiro livro dessa lista não podia ser outro a não ser Família de Mentirosos. E pela sinopse dele, se passa antes, né, com os pais dos nossos personagens que são apresentados em Mentirosos. Então, pela sinopse dele, a gente vê que a história começa contando a história, na verdade, sobre o ponto de vista da Clary. Aí tá assim, Carrie ou Clary, agora eu não sei como pronuncia, né? A mais velha da família Sinclair tem que ser a perfeita em tudo, o exemplo para as irmãs. Mas a chegada de um cara misterioso na ilha particular da família... Mas com a chegada de um cara misterioso na ilha particular da família, ela se vê querendo algo, mas talvez esse algo não dê certo. A única coisa que eu espero desse livro, no final das contas, é que ele seja mais claro, que a trama em si ele seja tão bom quanto Mentirosos, mas que eu não precise ficar toda hora parando de capítulo em capítulo ou de trecho em trecho para poder olhar a árvore genealógica para poder entender a história, porque isso foi um saco em Mentirosos. E aí? Como é que fica? E aí? E aí? O quarto livro dessa lista é Assistente do Vilão. E pela sinopse, né, tá mais ou menos assim. Eve é uma garota que, ao procurar um emprego, acaba sendo contratada por um vilão gostosão e se apaixona por ele. Mas ela descobre que alguém está tentando derrubar seu chefe. Mas quem? Ela espera descobrir antes que seja tarde demais. Pela essa sinopse, pelas outras referências que tem ali, que tem uma referência... Me pareceu muito, na verdade, com uma HQ que eu já li, chama Nimona. Inclusive tem a citação lá. Mas pelas outras referências que tem nessa sinopse, eu espero que seja um livro, assim, que tenha uma romantasia, mas com ponto de vista, né, narrado pelo ponto de vista do vilão. Que é uma coisa, assim, que não é visto, pelo menos eu não tenho lido muito, nunca vi muitos livros com esse ponto de vista. Eu também. E eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, vai ser, né, no caso, né, uma trilogia. Então, para essa questão de romantasia, ter essas referências, né, de... Tipo Once Upon a Time, né, de uma série que eu já assisti há muito tempo. E por ter essa visão do vilão, me intrigou, viu? Me intrigou. Tem grandes chances de eu pegar esse livro pra ler, de eu comprar esse livro, na verdade, que eu não tenho. Não, se bem que... Não, acho que eu comprei ele. Não, eu comprei ele sim, eu tô vendo ele ali. Então, é bem provável de eu pegar ele... bati no microfone, desculpa. É bem provável de eu pegar ele e ler pra ver se eu consigo, pelo menos, entender se essas minhas expectativas aqui estão claras ou não. Então, cena dos próximos capítulos. O Alzheimer é hoje um problema que os médicos conhecem relativamente bem. O quinto livro dessa lista é Promessas Vazias. E, pela sinopse dele, ele me pareceu muito mais do mesmo quando o assunto é féricos. Eu vou ler o resumo, na verdade, da sinopse aqui, vocês vão entender mais ou menos o porquê. Uma menina se vê entre salvar o irmão e roubar o rei férico, ou se aliar a um grupo rebelde, ou se casar com um príncipe férico. Entre um resgate e duas paixões. Eu fiquei assim, gente... Eu não sei porquê, mas o pessoal no TikTok estava comentando esse livro que tinha umas cenas hot. Falei, férico com cena hot. Eu já vi isso antes. A Kotal é o que mais tem, né? Então, assim, o que eu espero desse livro é que a trama seja boa,
que não seja mais do mesmo, mais coisas de acotar, né? E que... Porque esse negócio de a protagonista ser uma protagonista fodona, que não sei o que, no meio de féricos, pra fazer... Ai, gente, para, não. Já deu, pra mim já deu. Ai, Monas. Então tá. Então tá bom. Então tá. O 6º livro dessa lista é A Biblioteca da Meia-Noite. E pela sinopse dele eu fiquei assim... interessante. É mais ou menos... O que eu entendi da sinopse, na verdade, né? É mais ou menos assim. Uma mulher não vê sentido na vida. Pensa em acabar com ela. Mas e se de algum modo ela pudesse experimentar outros caminhos que levarão a outros sonhos em sua vida? Assim, pelo que eu entendi da sinopse como um todo, esse livro traz muito tanto sobre segundas chances, como não se arrepender das escolhas que você já fez lá no passado, de você aceitar o caminho pelo qual a sua vida está seguindo. Então, assim, eu fiquei instigado, né? Não posso fingir que não, até engasguei aqui com a saliva. Mas ao mesmo tempo, essas questões são gatilhos para mim. Então, eu quero ler, mas eu preciso primeiro do aval do meu terapeuta, porque é gatilho para mim, gente. Desculpa. Eu sei que muita gente leu por conta do Felipe Neto, né? Que o Felipe Neto falou mal do livro e tudo mais, falou que é um livro de autoajuda, que não sei o quê. Muita gente criticou, muita gente gosta desse livro, mas gatilhos, o que eu posso fazer? Que tem pronto, a gente sente, não é, Nicole? O 7º livro dessa lista é um livro muito 880. Muita gente gosta, muita gente odeia. Então, fica aquela questão. O que eu vou achar? Não sei, né? Mas o 7º livro é 1000 Beijos de Garoto. Mas assim, eu tenho que admitir, pela sinopse dele, eu achei um tanto quanto confusa. O que eu consegui abstrair ótimo, o que eu consegui absorver da sinopse é mais ou menos assim. Um garoto volta para sua cidade natal depois de 2 anos longe e quer saber os motivos pelo qual sua amada o deletou completamente de sua vida. Como eu disse, a sinopse para mim é muito sem pé nem cabeça, não fez muito sentido. O Paulo Hatz, do Livraria em Casa, fez um vídeo detonando esse livro, falando tudo muito bem claro, muito bem tudo sobre o livro, quase que com spoiler mesmo, mas tem bastante tempo que eu já vi, então nem me recordo muito do que o Paulo falou. Só que assim, eu tenho um gosto literário muito parecido com o do Paulo, do GF, então, da Tamires, do Resenha dos Sonhos também. Então eu fiquei assim, entre comprar esse livro e pegar ele no Kindle Unlimited, que direto está de graça lá, e ler, eu sou muito mais pegar no Kindle Unlimited. Que vai que eu compro um livro que eu não gosto e vou ficar com raiva de ter gastado dinheiro com um livro desse. Então, a expectativa é essa, de que seja talvez um livro bom, talvez um cura-ressaca, mas a expectativa é talvez a realidade, no caso, né, seja um cair mais na ressaca ainda. Não sei. Claro que não! Claro que sim! Claro que não! Claro que sim! Claro que não! O 8º livro dessa lista é o tão polêmico, o que antes mesmo de ser lançado o pessoal já estava detonando. É o, acho que é assim que pronuncia mesmo, Light Lark, né? Não sei se eu estou pronunciando direito, mas a sinopse dele, pelo que eu entendi, é mais ou menos assim. A cada 100 anos, 12 reinos mandam uma pessoa para uma ilha mágica, onde só um pode sobreviver e quebrar a maldição do seu lugar de origem até o próximo século. Assim, o que eu posso falar sobre? Concordo com o que todo mundo estava falando, na época, né, falando mal na época. É uma coxa de retalhos de outros livros que fizeram sucesso do gênero fantasia. Não traz nada de novo, não tem base para nada, não faz sentido já estar com selo de sucesso sendo que nem foi lançado ainda, sabe? Então, como é que a editora, a Roku, né, aqui no Brasil, coloca que o livro é selo de sucesso no TikTok Brasil,
sendo que ele nem foi lançado, como que já é sucesso? Não faz sentido. Não sei. Então, o que eu espero desse livro? Basicamente isso que eu falei. Eu tô falando desse livro aqui, na verdade, mas eu acho que da lista inteira é o que eu... Esse e Mil Beijos do Garoto. É os livros assim que eu tenho menos apreço, menos pressa, menos tudo pra ler, sabe? Porque realmente as pessoas falaram tão mal desses livros pra mim, né? Apesar do TikTok falar, se bem que nesse, na verdade, o pessoal do TikTok falou mal também. Mas apesar do TikTok falar sobre eles e tal, eu fiquei com muito com o pé atrás. Nossa, eu tô com muito com o pé atrás. Amiga, não tenho como te defender. Não tenho como ficar do teu lado. E o penúltimo livro dessa lista é Era Uma Vez um Coração Partido. E pela sinopse dele, eu entendi mais ou menos assim. Evangeline vê o amor da sua vida prestes a se casar com outra. E num ato de desespero, ela vai e faz um acordo com o príncipe de copas, que tem um beijo diferente. Eu fiquei assim... Um beijo diferente. Esse príncipe, será que vai querer só os... Que fala 3 beijos, né? Vai querer só esses 3 beijos com ela? Não vai querer nada mais? Será que vem um hotzinho aí? Não sei, né? Espero que tenha. Mas ao mesmo tempo eu fiquei com o pezinho atrás, porque o pessoal do TikTok começou a falar desse livro e falaram de Caraval. Falaram que é do mesmo universo de Caraval. Eu fiquei assim, bom, será que eu preciso ler toda a trilogia de Caraval para depois eu pegar esse, se eu não me engano tem mais 2 livros dessa série? Ou é só tipo uma história que se passa no mesmo universo, mas não necessariamente eu preciso ler Caraval para entender essa história? Não sei, fiquei com dúvida. Então, se você souber, né, já tiver lido Caraval ou já tiver lido esse livro, puder me responder, eu vou agradecer se você escrever nos comentários, tá ok? Já entendi agora. E o último livro dessa lista, na verdade, foi o livro Percursor. O primeiro que eu vi e depois vi muitas contradições e tal, e falei, não, eu preciso fazer uma coletânea desses livros, pelo menos de alguns deles, e trazer aqui para o canal com essa sinopse / expectativa, né, o que eu espero do livro, que é uma farsa de amor na Espanha. E a sinopse dele é mais ou menos assim. Uma mulher quer mostrar para a família que superou o ex. Fala para a família que está namorando e agora vai ter que apresentar um colega de trabalho como tal cara. Mas é um namoro de mentira. Essa sinopse eu não posso dizer ao certo, né? Porque eu não li o livro. Mas me parece muito, mas muito o enredo de um filme que a Sandra Bullock, eu acho que fala, né? É isso, Sandra Bullock fez, que já passou um monte de vezes na Sessão da Tarde, né? Que ela era um filme onde ela era chefe e ela poderia ser deportada do país, então ela precisava casar com alguém, né, para ter o visto. Aí ela acaba se relacionando com um secretário, uma espécie, eu acho que ele era o secretário dela mesmo, né, ali e tal. Então assim, pra mim é literalmente o mesmo enredo, só que com locais diferentes, com nomes diferentes. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E outra coisa, eu vi muita gente no YouTube, não no TikTok, mas aqui no YouTube falando, é que o título do livro não faz jus à história. Porque o título é Farsa de Amor na Espanha. Então o que você espera? Que o livro se ambiente na Espanha. Mas não, hein, nos Estados Unidos. Eu fiquei assim, mas por quê? Qual que é a ideia então do título, né? Queria ler, tanto que, como eu disse, esse foi o precursor de todo esse vídeo aqui no canal. Mas eu tenho pra mim o gênero romance como um cura-ressaca. Eu já disse isso aqui no canal várias e várias vezes. E assim, entre pegar um livro que era pra curar de ressaca e me deixar de mais ressaca ainda, eu prefiro nem ler ou ler uma HQ, sei lá. Mas não vou... Desculpa. Não acho que vou pegar esse livro tão cedo. Na verdade, acho que nem tenho ele. Não.
Não tenho ele em casa mesmo, não. Ainda bem. Até um outro dia. E antes de finalizar esse vídeo, eu só quero dar algumas observações aqui. Eu sei que tem muitos livros lá na Amazon. Se você digitar sucesso do TikTok, o livro sucesso no TikTok, vai ver uma enxurrada de livro. Só que entre estar vendendo como sucesso do TikTok e ele realmente ser vendido, ou melhor, ele realmente ser um sucesso no TikTok, aí é outros 500, né? A gente não pode debater muito. Agora, uma coisa que eu reparei muito quando eu estava fazendo essa lista é que a maioria dos livros são de romance. Eu fiquei assim, será que o pessoal, o nicho do TikTok é mais voltado para romance, por isso que esses livros fazem tanto sucesso lá? Não sei, fica aqui o questionamento. No final, eu concluo que assim, nem tudo que reluz é ouro, né? A opinião dos outros nem sempre combina com a sua, mas vale a pena você tirar a sua própria conclusão. Como eu disse, tem muitos livros dessa lista, desses 10 livros, que eu quero muito ler, inclusive alguns eu já tenho na estante, outros eu já pretendo adquirir, já outros eu já não tenho nem vontade, nem cabeça, nem previsão de ler, né? E é sobre isso, é sobre gosto literário, é sobre a divulgação do livro, sobre a sinopse do livro, te pegar ali também, e sobre ler, basicamente. Então, eu vou ficando por aqui. Eu deixo aqui para vocês, então, essas 10 dicas de livros com essa sinopse / o que eu espero. Caso você já tenha lido algum desses livros, eu vou pedir novamente para que você deixe aqui nos comentários para mim o que você achou desse livro, se eu estou errado, se eu estou certo, ou qual é a sua opinião sobre tais livros. E caso tenha algum livro que eu não tenha citado aqui e que você acha que realmente vale a pena ou não ser lido, né, e é vendido como sucesso no TikTok, deixa aqui nos comentários também, que vai tanto me ajudar quanto a quem está assistindo esse vídeo a não cair nesse clickbait do sucesso do TikTok, tá ok? Então, eu já de antemão agradeço a você por ter escrito aqui nos comentários, né, ter deixado essa dica para mim e para as outras pessoas, e eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro.